Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui da Feira do Livro do Shopping Iguatemi. Nossa entrevista especial de hoje é com o professor e escritor Vinícius Ferraz, que acaba de publicar o livro Tem Índio pra Todo Lado, com ilustrações de Rafael Lima Verde. A obra é dirigida às crianças para que elas conheçam melhor os povos indígenas. O autor conversou sobre o assunto com a jornalista Mônica Silveira. Soraya, em abril foi comemorado o Dia do Índio e a gente acabou recebendo um presente. Esse livro aqui lindo do professor, educador e escritor Vinícius Ferraz, que mostra as várias faces do índio, né, de uma forma didática, né, de uma forma lúdica, para os alunos, né, tanto da rede pública como privada pode adotar o livro, né? Perfeitamente. A ideia é trabalhar a questão indígena com a criança em geral, trabalhar essa imagem do índio projetada no presente. E os indígenas do presente, eles vivem na sociedade de formas diferentes, eles atuam, eles interagem com a natureza de uma forma diferente. Então, aí a perspectiva desse trabalho foi justamente para trazer para a criança isso. Ao mesmo tempo, esse deslumbramento, esse estranhamento em perceber o indígena brasileiro, os nossos ancestrais no contexto de vida que eles estão vivendo na atualidade. A gente viu que houve um progresso com relação às escolas indígenas que surgiram, né? Houve uma compreensão melhor do povo indígena, né? Do espaço indígena, mas também houve um retrocesso, né? Assim, com relação às terras, perder direitos, né? Falar do índio, então, é muito importante, desde cedo, para a criança valorizar o primeiro habitante brasileiro, né? Perfeitamente. Essa é uma questão fundamental e muito importante que a literatura infantil deve trazer quando trata da questão indígena. A questão da terra, ela realmente, de fato, é muito importante para a população indígena. Ela é demarcadora da sua própria identidade, da relação que estabelece com a natureza. Mas, ao mesmo tempo, essa questão da terra tem que ser pensada na perspectiva do presente, do índio atual. Diante do cenário que nós estamos tendo, da questão dos direitos, da diminuição dos direitos das populações indígenas, da negação das identidades do outro, da negação da diversidade, do reconhecimento da diferença como algo importante, eu creio que trazer essa discussão nesse momento é muito importante, porque é a partir da criança, eu penso, do olhar sensível da criança, no momento que ele passa a perceber o outro, o seu ancestral, mas que convive ou não no seu entorno, ele passa a perceber a sua história, o seu modo de vida, ele passa a desconstruir os preconceitos e ter uma posição mais afirmativa diante da vida do outro. A partir do momento que a criança começa a vivenciar essas experiências, então a tendência é que ela viva um processo de educação mais emancipatório, mais respeitoso da diferença, mais respeitoso da diversidade e mais conhecedor, né? A educação como um papel importante quando traz a gente esse olhar, esse nosso olhar mais representativo do outro e mais respeitoso em relação ao outro. E isso é mostrado aqui no livro, as diferentes faces do indígena, nos momentos mais diversos, né? Com a imagem linda, né, da ilustração e também em versos, né? Porque as frases, elas são rimadas também. A pretensão é um pouco essa também, não é? De mostrar as populações indígenas em diferentes cenários de interação com a vida, não é? E inclusive dentro do aspecto da sua cultura tradicional e ao mesmo tempo também no seu enlace com a cultura moderna, porque os indígenas têm direito de vivenciar a cultura moderna como todas as populações. E a ideia de trabalhar a questão da rima é porque eu creio que sensorialmente traz também para a criança uma satisfação muito interessante, quando a palavra ela combina com a outra, né? As crianças gostam muito desse estabelecimento de relação, desse jogo de palavras que a poesia traz. Isso traz um prazer muito grande às crianças na leitura do livro. Vinícius, e fora José de Alencar, a gente mostrou muito pouco o índio na escola, não é isso? Falando verdade, são poucos os livros. Hoje já está querendo mostrar mais essa face, né? Isso, na verdade, o que eu penso é que existe uma gama de bons escritores que estão trabalhando a questão indígena. Eu creio que o mais importante é justamente a escola dar visibilidade a essa discussão no presente. Normalmente, quando a gente fala da questão indígena na escola ou nos livros de história, nós estamos sempre falando de um passado. É sempre uma imagem do indígena congelado no passado.
não é sempre associada à questão da oca, das vestimentas de penas, das caravelas chegando. A imagem que a criança passa a ter normalmente dos indígenas é essa. E um papel que a escola tem justamente no presente é de trabalhar o índio do presente. É de discutir a questão indígena no presente, porque os índios estão vivos, eles não foram extintos. Eles estão reconhecidamente reconstruindo a sua cultura e reformulando a sua maneira de interagir com o mundo, com a vida e com a natureza. Então, trazer essa discussão para o presente, trabalhar a questão indígena no presente, é dar à escola a oportunidade de ver os seres que estão vivos em interação com o meio, as populações vivenciando o seu presente, e não só a imagem congelada do livro de história do passado. Então, os indígenas são bons interlocutores, eles têm muitas coisas a dizer a respeito do seu próprio presente, da maneira como percebem e interagem com o mundo, e cabe à escola também fazer isso, né? De certa forma, ao invés de no dia do índio, vestir as crianças de índio com cocares ou cantarem canções, talvez trazer uma discussão sobre a questão indígena no presente, convidar os indígenas a ir à escola para falar sobre a maneira como estão vivendo, a maneira como estão convivendo com a natureza, a maneira como estão interagindo com o mundo, quais são as suas demandas atuais, quais são as lutas, quais são os seus interesses. Então eu creio que a escola cumpre um papel muito importante quando traz essa discussão para o presente. Fazendo isso, e em comunhão com as populações indígenas, ela consegue projetar um futuro para essas populações. E aí a educação cumpre um papel muito importante, quando pensa o presente e também pensa o futuro. Bom, e Vinícius, só para dar uma ideia, assim, você podia ler uma parte que mostra esses dois lados? Claro, o livro ele procura ver essas várias dimensões do que é ser indígena. Então tem um momento que a gente fala um pouco sobre a ideia de que tem índio que vive no mato e tem índio que mora do lado. Então quando a gente trabalha essas duas dimensões, a gente está querendo mostrar para a criança que tem populações indígenas que fizeram a escolha e a opção legítima de viver isolados, né, nos seus espaços de mata, de reserva, e existem populações indígenas que fizeram a opção de viver em interação constante com as populações urbanas, né, nas regiões metropolitanas das cidades, como é o caso de Fortaleza. Então é sempre mostrando essas várias dimensões de existência de um grupo de pessoas e que isso não de forma nenhuma isso interfere na sua identidade, são todos indígenas, só escolheram formas diferentes de convívio com a natureza. Quando eu digo, por exemplo, que tem índio que mora aldeado e tem índio que, por exemplo, mora na área urbana separado, né? Tem índio que mora em lugar bem cuidado, porque existe realmente, como existe também populações indígenas que estão abandonadas, tem índio que está abandonado. Então, a gente vai procurando trabalhar com as crianças esses diversos cenários, mostrando para elas como é que está um pouco dessa realidade indígena no presente. Como é que a gente pode adquirir o livro? Bom, o livro ele está à disposição atualmente na livraria do Shopping Benfica, na livraria Benfica. É o lugar onde está sendo vendido. Vinícius, parabéns, está muito lindo o livro e muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Eu agradeço muito a colaboração de vocês, o interesse e o carinho pela leitura do livro. Eu sou muito fã do programa, assisto sempre o Papo Literário e creio que a literatura cearense cresce muito quando tem espaços como esse de apoio do nosso trabalho. Muito obrigado. A seguir, você confere a nova crítica literária do Coletivo Escambau. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.